Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sentiram minha falta? Voltei, tá? Olha só, a gente vai fazer o seguinte, Direito Financeiro e Tributário 1, tá? A gente já iniciou o estudo dessa disciplina, mas a gente também não pode ficar sem o conteúdo durante esse período que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar, né? Então, improvisei aqui um pedacinho do escritório para a gente poder fazer a nossa revisão e dar continuidade na matéria, tá bom? O que a gente vai fazer, pessoal? Nós iniciamos o estudo do Direito Tributário 1 falando sobre a atividade financeira do Estado, né? Vamos recapitular aqui. Atividade financeira do Estado. Essas aulas são um complemento para vocês, tá? E principalmente quando a gente estiver perto da nossa avaliação aí, para a gente ter como rever o conteúdo. Primeiro pilar da atividade financeira do Estado são as receitas públicas. E nós vimos que nós precisamos de receitas organizadas no orçamento público para enfrentar as despesas. Professor, quais são as espécies de receitas que existem no nosso ordenamento? Para a gente aqui, para a nossa disciplina, nós vamos trabalhar com duas espécies de receitas, tá? Nós vamos trabalhar inicialmente com as receitas originárias, que nós estamos revendo, porque você já tem isso no seu caderno. E nós vamos trabalhar com as receitas derivadas. Professor, o que é uma receita originária, meu caro? Receita originária é toda aquela receita derivada da exploração do patrimônio do Estado. Ou seja, ela se origina do próprio Estado. Exploração do patrimônio do Estado. Professor, o que é uma receita? Vamos exemplificar, né? Primeiro. Meu caro, o que advém, qual o tipo de receita que o Estado ofere mediante exploração do seu próprio patrimônio? Ou seja, aquela receita que ele não retira de outra pessoa, que vem dele. Eu dei o exemplo para vocês dos royalties. Eu dei o exemplo para vocês do royalties do minério, do royalties do petróleo. Eu dei exemplo dos contratos em geral celebrados pela administração pública, né? E que são regidos, aquilo que a gente chama de horizontalidade, ou seja, esses contratos e essas receitas, elas são obtidas numa relação de coordenação com os particulares, ou seja, o Estado não está impondo nada. Esse é um dos critérios que você pode utilizar, tá? Mas as receitas derivadas, como nós já estudamos, que são basicamente os tributos. Por que as receitas derivadas são os tributos? Meu querido, porque o tributo ele é obtido numa relação onde o Estado utiliza de coerção, ou seja, do seu poder de império. O Estado não te pergunta, ao contrário das receitas originárias, se você quer contratar com ele, ou se você quer receber ou pagar para ele. Aqui não. Aqui você é obrigado a pagar para o Estado. A gente vai estudar, inclusive, o artigo 3º do CTN, tributa a prestação pecuniária compulsória. Não é facultativo, o regime é de direito público, não contratual, ao contrário das receitas originárias. Perfeito? Aí é para você verificar.
E o objeto do nosso estudo aqui, da nossa disciplina, são as receitas derivadas, né? O tributo é uma receita derivada, tá bom? Vou apagar aqui para a gente poder falar do orçamento. Eu vou passar mais rápido por esses tópicos, pessoal, porque a gente já viu, você já tem no seu caderno, tá? É uma pequena revisão para a gente poder se ambientar novamente na matéria que a gente ficou aí uma semana longe, né? Orçamento. Eu falei para vocês que o nosso orçamento se organiza em 3 leis. Primeira delas, isso você encontra no artigo 165 e seguinte da Constituição, tá? Plano plurianual. Ainda é assim, né? A gente está aguardando a reforma orçamentária para ver se isso vai ser modificado. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei de diretrizes orçamentárias, e por fim, a chamada LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Tá legal? São essas 3 leis. Então, o Estado ele tem as suas receitas organizadas num orçamento. E no Brasil, o orçamento é organizado em 3 leis para o enfrentamento das despesas públicas, perfeito? Tanto despesas correntes quanto despesas de capital, que a gente também já pontuou e vocês já têm isso no caderno, tá? Professor, beleza, então eu já entendi que o Estado precisa de receitas para organizar essas receitas no orçamento para enfrentar despesas. Professor, o que acontece quando essas receitas não são suficientes para o enfrentamento das despesas? Por exemplo, eu tive 100 trilhões em receita num determinado ano, mas tive, vou colocar aqui embaixo, mas tive 200 trilhões em despesa. O que é que o Estado precisa fazer? Meu caro, nós já vimos e vamos recapitular agora que se a receita não dá conta da despesa que o Estado tem, entra, portanto, aí o 4º pilar da atividade financeira do Estado, que é o chamado crédito, né? Crédito público. Receitas públicas orçamento público, despesas públicas e o crédito público, que são os 4 pilares da atividade financeira do Estado, tá? Isso vai cair na prova da OAB, porque sempre perguntam isso na prova da OAB, tá? Então você vai responder, se te perguntarem quais são ou integram a atividade financeira do Estado, receita, orçamento e despesa. Se o avaliador colocar na sua prova, se o examinador colocar os 4 pilares, você vai marcar os 4, receita, orçamento, despesa e crédito, né, porque você marca sempre a resposta mais completa. Se tiver só receita, orçamento e despesa, também está certo, tá? Se tiver receita e despesa, está certo se não tiver uma opção mais completa. Agora, se tiver a opção com os 4 itens, com os 4 pilares, essa é a correta que você vai marcar, tá legal? Professor, por que o crédito público é um pilar da atividade, é um dos pilares da atividade financeira do Estado, meu querido? Conforme eu falei, se a receita pública não é suficiente para o enfrentamento da despesa,
é necessário que o Estado tome dinheiro emprestado. Isso ele vai fazer basicamente por meio dos chamados títulos da dívida pública, ou então instituições financeiras, banco, empréstimo. FMI, já ouviu falar, né? Banco Internacional. Por quê? Porque se ele tem receita na ordem de 100 trilhões, mas o gasto dele está na ordem dos 200 trilhões, faltou quanto? 100. Então ele tem que pegar dinheiro emprestado para poder cobrir o orçamento e enfrentar as suas despesas. Não tem jeito. É igual você na sua casa, é igual você na sua empresa, tá? Só que o detalhe é o seguinte, pessoal. Se você pega dinheiro emprestado, ao mesmo tempo que você contrai um crédito, você contrai uma dívida. A dívida pública brasileira, né, ela também tem a ver com essa questão do crédito público, né, da tomada de dinheiro para poder cobrir o orçamento e satisfazer as despesas, né? A gente não considera a dívida pública como uma quinta ou um quinto pilar da atividade financeira do Estado, porque a dívida pública nada mais, nada menos é do que a outra face do crédito público, né? Todo crédito público ele se torna uma dívida pública. Então, são esses 4 pilares da atividade financeira do Estado, tá? A gente vai falar das receitas derivadas, que são os tributos. Aí sim é a nossa disciplina. Professor, onde é que os tributos estão? Você vai encontrar isso no capítulo do livro que você eventualmente esteja estudando, como tributos em espécie ou espécies tributárias, tá? O tributo ele pode ser um imposto, ele pode ser uma taxa, ele pode ser uma contribuição de melhoria, ou contribuições de melhoria, né, que a gente vai ver que é um tributo de competência comum. O tributo ele pode ser o chamado empréstimo compulsório, e por fim, o tributo pode ser uma contribuição especial. Professor, onde é que eu encontro a base normativa para isso? Meu caro, Constituição. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Artigo 145 da Constituição Federal. Empréstimos compulsórios. Artigo 148 da Constituição Federal. Contribuições especiais. Artigo 149 da Constituição Federal. Essa é a base normativa que você vai precisar, tá, para o estudo das espécies dos tributos. Primeira coisa relevante, revisando, portanto, a gente precisa saber diferenciar os impostos
E as taxas? Eu comentei com vocês que o critério diferenciador entre impostos e taxas, ou um dos principais critérios diferenciadores, é o critério do serviço público, né? O imposto, ele financia, ou remunera, ou contraprestaciona serviço público universal, ao passo que as taxas contraprestacionam, remuneram serviço público singular. Professor, o que é serviço público universal e o que é serviço público singular? Por que há essa diferença entre as duas espécies remuneratórias, meu querido? Serviço público universal, o nome bem diz, ele é prestado a toda a coletividade, independentemente de contraprestação específica. O serviço público singular, ao contrário, ele já depende de contraprestação. Pô, ficou horrível essa linha, né? Pera aí, deixa eu corrigir aqui. Vocês sabem que eu tenho toque, né? Eu não consigo colocar essas linhas meio tortas aqui, pera aí. Não vamos colocar linha nenhuma, é melhor, né? Deixa sem linha. Para não correr o risco de botar torto de novo, né? Também desconcentrei aqui. Olha só. Impostos e taxas. O imposto remunera serviço universal e a taxa remunera serviço singular. Meu querido, serviço público universal, a gente, né? No atual momento que nós estamos vivendo, a gente está vendo um exemplo perfeito de serviço público universal. A saúde. A saúde brasileira, ela é universal por opção do Constituinte, né? Saúde pública é um serviço público universal, ou seja, é prestado a todos, independentemente de remuneração específica ou de contraprestação específica. Você não precisa pagar para ter saúde, entendeu? Porque o que financia a saúde são os impostos. Outro exemplo, meu querido, as obras públicas, asfalto, calçamento, construção de estações, construção de linhas de metrô, de linhas de barca, de linhas de trem, né, de estações de barca ou de linhas de trem, exemplo de obra pública, né, em que ninguém precisa contraprestacionar especificamente para ter o serviço. Né? Você paga pela prestação de serviço, mas não pela obra, né, porque o que remunera a obra é a receita dos impostos, tá bom? Saúde pública, obra pública, outro exemplo. Limpeza pública é um exemplo também clássico de serviço público universal, ou seja, financiado por todos, tá? Todos aqueles que pagam impostos. A taxa já é diferente. Por quê? A taxa, ela demanda contraprestação específica. Exemplo, a chamada taxa de coleta domiciliar de lixo, a TCDL, cobrada por muitos municípios. Por que a taxa de coleta domiciliar de lixo ela pode ser cobrada ao passo que uma taxa de limpeza pública não pode, né? Súmula vinculante 19 do Supremo, meu querido. Limpeza pública é serviço público o quê? Universal, prestado a toda a coletividade. Taxa de coleta domiciliar de lixo, meu caro, ela é um serviço divisível e específico, ou seja, prestada de forma singular, portanto pode ser remunerado por taxa. Outro exemplo de taxa. Taxa de emissão de documento. Pode ser uma taxa de emissão de passaporte. Por que a taxa de emissão de passaporte ela pode ser exigida? Porque a emissão de passaporte é um serviço público específico e divisível, ou seja, prestado somente àquela pessoa que remunera, ao contrário dos serviços universais, tá? E aí eu coloquei como exemplo para vocês aí, serviços ligados ao Detran, né, o Duda que eu falei, serviços de licenciamento, são serviços públicos singulares, específicos e divisíveis,
É a questão que gera muita dúvida, meu querido. Professor, o que é taxa de iluminação pública? A chamada TIP. Taxa de iluminação pública. Meu querido, iluminação pública é serviço público universal. Não pode, de forma alguma, ser remunerado por taxa. Isso viola súmula vinculante 19, logicamente ser vinculante, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Até o ano de 2000, entre 1988 e 2000, vários municípios do Brasil instituíram a chamada TIP, Taxa de Iluminação Pública. Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o Supremo Tribunal Federal, e com toda razão, né, no ano de 2000, disse que a TIP, Taxa de Iluminação Pública, é inconstitucional, porque não há como remunerar um serviço universal por meio de taxa. Serviço universal é remunerado sempre por imposto. São duas espécies de tributos distintas, de natureza distinta, que financiam serviços distintos. Imposto de serviço universal, taxa de serviço singular. Então, se o Supremo Tribunal Federal disse que a taxa de iluminação pública é inconstitucional, olha o que o Congresso Nacional fez. O Congresso Nacional criou, alguns doutrinadores dizem inclusive que é uma nova espécie de tributo, né? Eles criaram a chamada CIP, Contribuição de Iluminação Pública, também conhecida como COSIP, Contribuição para o Financiamento do Serviço de Iluminação Pública. A COSIP, ou CIP, ela está no artigo 149-A da Constituição, que foi incluído na Constituição por emenda. Alguns doutrinadores, inclusive, como eu já afirmei para vocês, dizem que a CIP é uma sexta espécie de tributo. Não é isso que o Supremo Tribunal Federal diz, tá? O Supremo diz: são 5 espécies de tributos, tá? Alguma parte da doutrina reconhece a CIP como uma sexta, incluída na Constituição por emenda. É só você olhar lá no artigo 149-A, tá? Por que foi necessária a criação da CIP, Contribuição de Iluminação Pública? Porque, meu querido, aqui ó, o Supremo disse que iluminação pública não pode ser remunerada por taxa. Então, eles modificaram o nome de taxa para contribuição, tá certo? Muito atento, muita atenção no exame de ordem, porque o sujeito vai falar de TIP, vai falar de taxa de iluminação, vai falar de taxa de limpeza pública, não pode. Tá? Agora, taxa de coleta domiciliar de lixo, perfeita.